No coração do implacável Mar do Norte, onde as ondas se agitam e os ventos uivam, existe um reino como nenhum outro. Bem-vindo a Sealand, um reino rebelde com uma história tão turbulenta quanto as águas que o rodeiam. Esta é a história do sonho audacioso de um homem e do compromisso inabalável da sua família com a soberania. Uma estação de rádio pirata, a declaração de independência de um principado, uma luta usada pela sobrevivência. Sealand viu de tudo. Mas em agosto de 1978, Sealand enfrentou um desafio perigoso como nenhum outro. Sob o pretexto de uma proposta comercial, um grupo de homens holandeses e alemães pôs os pés nas costas de Sealand. Mal sabiam eles que esses homens eram mercenários altamente treinados. Este ato audacioso marcou um momento crucial na história de Sealand, um momento que testaria a fortaleza desta micronação como nunca antes. Mas, para além das manchetes e da intriga, existe uma comunidade vibrante, um microcosmo de determinação e um símbolo da resiliência humana. Junte-se a nós em uma jornada ao coração deste reino rebelde, enquanto desvendamos os mistérios, desafios e triunfos de Sealand. Este é Sealand, o reino rebelde do Mar do Norte. Num mundo repleto de nações reconhecidas, existe um fenômeno único e muitas vezes esquecido: as micronações. Estas são entidades políticas cujos representantes afirmam pertencer a nações independentes ou estados soberanos, mas carecem do reconhecimento legal de qualquer nação estabelecida. As micronações contrastam fortemente com os gigantes da geopolítica. Embora as suas atividades possam parecer triviais, algumas micronações emitirão as suas próprias moedas, bandeiras, selos postais, passaportes, medalhas e outros itens relacionados com o Estado, por vezes como fonte de receitas. As motivações por trás da criação de micronações são tão diversas quanto as próprias micronações. Alguns envolvem-se nesta forma única de nacionalidade para experimentação teórica, protesto político, expressão artística, entretenimento pessoal ou mesmo para a prática de atividades criminosas. Embora o conceito de micronações possa parecer recente, na verdade remonta à década de 1970, com influência significativa da Sociedade Micropatrológica Internacional. O micronacionalismo viu um crescimento na Austrália na década de 1971 e um boom de micronações no Japão durante a década de 1980. Com o surgimento da World Wide Web em meados da década de 1990, o micronacionalismo evoluiu. Ele fez a transição de seu sentimento anti-establishment tradicionalmente excêntrico para perspectivas mais amadoras. Esta mudança permitiu o surgimento de micronações exclusivamente online ou baseadas em simulação e levou à formação de organizações intermicronacionais e cimeiras diplomáticas. Mas entre estas entidades únicas, destaca-se uma micronação, um reino rebelde no meio do Mar do Norte conhecido como Principado de Sealand. Junte-se a nós enquanto exploramos o mundo das micronações e mergulhamos profundamente na história cativante de Sealand, o reino rebelde do Mar do Norte. A soberania de Sealand. Na sequência da declaração de independência de Sealand, a pequena micronação enfrentou uma série de batalhas implacáveis que definiriam a sua luta pela soberania. Liderando o ataque estava ninguém menos que o Príncipe Michael, um improvável defensor deste reino único. O Príncipe Michael frustrou nada menos que 7 tentativas de invasão armada, demonstrando notável determinação e um engenhoso arsenal de armas, coquetéis Molotov e projéteis improvisados. À medida que a fama de Sealand crescia, também cresciam os desafios. O governo britânico tomou conhecimento da existência de Sealand e a sua localização, a apenas 11 quilômetros da costa, suscitou preocupações. Ansiosos por eliminar este vizinho não convencional, as autoridades do Reino Unido incumbiram os militares britânicos de remover o Príncipe Roy e demolir a Torre Hughes. Os navios de guerra britânicos entraram nas águas territoriais de Sealand, aumentando as tensões. A Marinha Britânica fez várias tentativas de capturar a fortaleza, recorrendo tanto à força como ao engano. Mas Sealand manteve-se firme. O Príncipe Michael, cidadão britânico, enfrentou até acusações num tribunal inglês ao regressar. A decisão do tribunal foi um ponto de viragem. Numa decisão histórica de novembro de 1968, o tribunal declarou a sua incompetência no caso, afirmando que não poderia exercer jurisdição fora do território nacional britânico. Isto marcou o primeiro reconhecimento de facto da soberania de Sealand. Anos mais tarde, outro incidente ocorreu quando um navio se aventurou muito perto das águas de Sealand, resultando em tiros de advertência disparados da fortaleza. Apesar da severa proibição de armas de fogo na Grã-Bretanha, as autoridades não tomaram nenhuma medida.
Estes incidentes serviram como uma indicação clara de que a Grã-Bretanha considerava a Ceilândia fora da sua jurisdição, reforçando o estatuto do Principado como uma entidade única e independente nas águas turbulentas do Mar do Norte, construindo uma nova nação. Com a declaração de independência assegurada, o desafio seguinte foi ainda mais monumental: construir uma nação de pleno direito. Em 25 de setembro de 1975, o príncipe Roy deu um passo histórico ao proclamar a Constituição do Principado de Ceilândia. Este documento fundamental lançou as bases para a governação de Ceilândia, preparando o terreno para sua estrutura política e jurídica única. À medida que a identidade de Ceilândia floresceu, deu origem a tesouros nacionais. Um emocionante hino nacional foi composto, ecoando o espírito desta micronação resiliente. Selos com os símbolos de Ceilândia chegaram às mãos dos colecionadores, celebrando a rica história e a cultura vibrante desta nação não convencional. Mas Ceilândia foi além do simbolismo. Cunhou a sua própria moeda, moedas de ouro e prata conhecidas como dólares Ceilândia, acrescentando um toque de independência econômica. E quando se tratou do reconhecimento internacional, o Principado de Ceilândia emitiu passaportes, um símbolo tangível de pertença para aqueles que contribuíram para sua formação e existência duradoura. Esses passaportes não eram apenas documentos, eram distintivos de honra, mantidos por aqueles que desempenharam um papel vital na definição do destino de Ceilândia. A jornada de um forte marítimo em tempo de guerra até uma nação autoproclamada foi marcada pela determinação, inovação e um senso de identidade que ressoou nos habitantes e apoiadores de Ceilândia em todo o mundo. À medida que Ceilândia continuou a evoluir, a sua cultura e espírito únicos continuaram a crescer. Golpe de Estado. No verão de 1978, Ceilândia enfrentou uma ameaça sinistra que colocaria sua soberania à prova final. Um grupo de homens holandeses e alemães chegou às costas de Ceilândia, ostensivamente atraídos por uma proposta de negócio. Mas as suas verdadeiras intenções eram tudo menos profissionais, eles eram mercenários altamente treinados. Enquanto o príncipe Roy estava fora, eles lançaram um ousado golpe de Estado, tomando Ceilândia à força. O príncipe Michael, herdeiro do trono de Ceilândia, foi vítima dos mercenários. Eles amarraram suas mãos e pés, mantendo-o em cativeiro por dias agonizantes antes de forçá-lo a embarcar em uma traineira de pesca. Depois que a traineira chegou à Holanda, o príncipe Michael aproveitou a oportunidade e fugiu. De volta ao Reino Unido, um plano foi rapidamente posto em prática, uma ousada operação de resgate com o codinome Operação Tridente. Os cidadãos mais leais e altamente treinados de Ceilândia formaram a lendária Unidade Especial de Ceilândia. Num ousado ataque de helicóptero ao amanhecer, a Operação Trident culminou na rendição incondicional dos invasores. Os acontecimentos angustiantes deste golpe foram vividamente narrados pelo príncipe Michael no seu livro Holding the Fort. Os invasores, agora prisioneiros de guerra, tornaram-se o foco da atenção internacional. A Alemanha e os Países Baixos solicitaram a sua libertação, inicialmente procurando a intervenção britânica. Mas o governo britânico, citando a sua decisão judicial anterior, não reivindicou qualquer jurisdição sobre Ceilândia. O príncipe Roy libertou os cidadãos holandeses, cumprindo o mandato da Convenção de Genebra de libertar prisioneiros após o fim da guerra. No entanto, a situação era diferente para o cidadão alemão, que possuía passaporte Ceilândia. Ele foi julgado em Ceilândia por traição e considerado culpado. A prisão de Ceilândia, localizada na parte inferior da Torre Norte, tornou-se seu lar temporário. Num acto sem precedentes de reconhecimento de facto da soberania de Ceilândia, a Alemanha enviou um diplomata diretamente para Ceilândia através de helicóptero. O príncipe Roy, ansioso por evitar derramamento de sangue e grato por vidas terem sido poupadas durante o contra-ataque, tomou a decisão de libertar o cidadão alemão traidor. Este gesto diplomático sublinhou a resiliência da soberania de Ceilândia e marcou um momento crucial na sua história. O golpe de Estado testou a coragem de Ceilândia e demonstrou a sua determinação em permanecer como uma nação independente e autônoma. Extensão das águas territoriais. No outono de 1987, um desenvolvimento marítimo significativo preparou o terreno para um teste crítico à soberania de Ceilândia. A Grã-Bretanha, no dia 1 de outubro, alargou as suas águas territoriais de 3 para 12 milhas náuticas. Antecipando esta mudança, o príncipe Roy deu um passo ousado no dia anterior. Ele declarou a extensão das águas territoriais de Ceilândia para coincidir com as da Grã-Bretanha, atingindo 12 milhas náuticas. Este movimento estratégico tinha um propósito crucial: garantir que o direito de passagem do mar aberto para Ceilândia não fosse bloqueado pelas águas reivindicadas pelos britânicos. Afinal, Ceilândia ficava a apenas cerca de 11 quilômetros da costa britânica.
Curiosamente, nenhum tratado formal foi assinado entre a Grã-Bretanha e Islândia para dividir as áreas sobrepostas resultantes desta extensão. No entanto, uma política geral de divisão da área entre os dois países ao meio foi assumida informalmente, respeitando as reivindicações territoriais de cada um. Crucialmente, o direito internacional não permite a reivindicação de novas terras durante a extensão dos direitos marítimos. No entanto, a soberania de Islândia foi adquirida, salvaguardando seu estatuto. Embora algumas nações possam ter tentado utilizar esta situação para subverter o direito internacional e reivindicar todo o território de uma nação mais pequena e menos reconhecida, tais ações não se concretizaram. A Grã-Bretanha não fez nenhuma tentativa de tomar Islândia, e o governo britânico continuou a tratar Islândia como um estado independente, respeitando a sua soberania. Face a este desafio marítimo, o Estatuto Único de Islândia como micronação autoproclamada e resiliente manteve-se firme, afirmado por normas e práticas internacionais. Dados e desastres. Nos primeiros dias de 1999, uma visão ousada surgiu no horizonte de Islândia. Um grupo de jovens empresários americanos abordou o príncipe Michael com uma ideia audaciosa, a criação de Avenco. O seu plano: criar um conjunto de servidores de internet em Islândia, um santuário onde os utilizadores pudessem operar livres da censura draconiana imposta por outras nações. À medida que o novo milênio amanhecia, no meio do frenesim do boom.com, contratos foram assinados, capital foi levantado e a Avenco tornou-se uma realidade. Foram iniciadas atualizações de infraestrutura em grande escala, preparando-se para alimentar os vastos racks de servidores e atender às demandas logísticas desse empreendimento inovador. Links de satélite e de micro-ondas atravessavam os céus, conectando Islândia ao mundo. Cerca de 25 funcionários dos Estados Unidos, Reino Unido e Europa migraram para Islândia, preparando o terreno para o lançamento deste serviço inovador. A Avenco se tornou uma sensação global, capturando a imaginação da mídia mundial. No entanto, à medida que a excitação atingiu o seu auge, começaram a aparecer fissuras. Surgiram tensões entre a família real de Islândia e a alta administração de Avenco, com divergências sobre políticas de usuário aceitáveis. O CEO fundador da Avenco retornou aos Estados Unidos, alegando questões pessoais, e o projeto enfrentou desafios internos. No final de 2000, a Avenco finalmente foi lançado, mas o burburinho da mídia que antes o cercava havia diminuído. O ano inaugural foi turbulento, com o CTO da Avenco deixando a empresa em circunstâncias amargas. Em 2003, com recursos escassos e um cenário em mudança, a Avenco foi dissolvida. Então, em junho de 2006, o desastre atingiu Islândia. Um incêndio eclodiu devido a uma falha anômala de um dos geradores de energia de Islândia. O incêndio consumiu rapidamente a sala do gerador e se espalhou por todo o convés norte. A RAF Vatishon despachou um helicóptero de resgate, correndo contra o relógio para evacuar um dos cidadãos de Islândia. Ele foi levado de avião para um hospital, tratado por inalação de fumaça e recebeu alta milagrosamente no mesmo dia. Nas semanas que se seguiram, uma equipa dedicada de mais de 10 pessoas embarcou na árdua tarefa de limpar e reparar os danos causados pelo incêndio. Perante a adversidade, Islândia demonstrou mais uma vez a sua notável resiliência e determinação para enfrentar a tempestade. Islândia hoje. Hoje, o Principado de Islândia é um testemunho do espírito humano duradouro e um farol de esperança para aqueles que apreciam a liberdade, a autodeterminação e a aventura. Islândia evoluiu para um centro vibrante que reúne uma comunidade global, unida por uma filosofia partilhada. Por quase 6 décadas, Islândia cultivou uma cultura dinâmica que conquistou a imaginação em todo o mundo. Uma parte significativa desta cultura encontrou expressão através das nossas seleções desportivas nacionais. Hoje, Islândia compete internacionalmente num número crescente de desportos. Nos últimos anos, Islândia embarcou numa viagem emocionante para explorar conceitos inovadores de governação. Estamos aproveitando tecnologias Web3 de ponta, como o blockchain, para criar um governo mais transparente e descentralizado. Isto capacita os indivíduos a participarem ativamente na tomada de decisões e posiciona a Islândia como pioneira numa governação mais justa e aberta. Islândia também ganhou a distinção de ser uma das nações mais amigas do ambiente do mundo. Impressionantes 99,9% da nossa eletricidade provém de fontes renováveis, graças a turbinas eólicas e painéis solares. Colhemos de forma sustentável todo o nosso abastecimento de água doce a partir das chuvas abundantes no Principado.
Num mundo em constante evolução, Ceilândia continua a ser um símbolo de resiliência, inovação e liberdade, um lugar onde sonhos são nutridos e o espírito humano próspera. Ao concluirmos a nossa viagem através da notável história do Principado de Ceilândia, ficamos com uma compreensão profunda, um testemunho do espírito duradouro da determinação humana e da busca pela liberdade. Ceilândia, uma nação autoproclamada nascida das cinzas do conflito, evoluiu para uma comunidade vibrante que transcende fronteiras, acolhendo almas gêmeas de todos os cantos do globo. Perante a adversidade, Ceilândia manteve-se forte, enfrentou desafios de frente e emergiu como um símbolo de resiliência e inovação. Hoje, Ceilândia abraça o futuro de braços abertos, explorando novas fronteiras em governança, sustentabilidade e tecnologia. Esperamos que este documentário tenha permitido vislumbrar o espírito único de Ceilândia, um lugar onde sonhos voam e onde a busca pela liberdade não tem limites. Ao nos despedirmos do Principado de Ceilândia, partimos com um sentimento de admiração e inspiração, lembrados de que, na busca dos nossos ideais, podemos realmente mover montanhas. Obrigado por se juntar a nós nesta jornada extraordinária. Do coração de Ceilândia aos corações das pessoas ao redor do mundo, que o espírito de liberdade e aventura continue a prosperar.